Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Capítulo 31. Continuei até tarde na delegacia trabalhando com Carvana, preenchendo relatórios, catalogando boletins de ocorrência, respondendo e-mails esquecidos. Não bastasse a sensação horrível de ser a pior policial do mundo, a mãe mais ausente e a esposa mais burra, o velho tinha resolvido arrancar o meu couro. Você anda relapsa, Vero, ele disse, quando entrei na sua sala pela 100ª vez para entregar mais papelada. A situação tá insustentável. Com a roupa empapada e a alma moída, nem me dei ao trabalho de responder. Meus cabelos estavam tão oleosos que, mesmo presos em um rabo de cavalo, grudavam na nuca só para incomodar. Sentado na cadeira, com os botões da camisa abertos, deixando que seus pelos grisalhos do peito se enroscassem, projetados na direção do queixo, o sacana me olhou de cima a baixo, como quem encara um delinquente. O que aconteceu com você, Vero? Tô com uns problemas sérios lá em casa, Doc. Acho até que vou pedir divórcio. Mesmo tendo alguma simpatia por ele, eu ainda não estava preparada para contar a verdade para ninguém. Quanto menos pessoas soubessem que eu tinha sido traída, melhor. Carvana sorriu, assoprando a fumaça do charuto fedido na minha direção. Pronto, além de imunda, agora eu fedia tabaco. Problemas caseiros não podem prejudicar o trabalho, Vero. Tá na hora de repensar sua carreira na polícia, ele falou, frio e cínico como um político eleito. Você sabe que eu faria de tudo pelo seu pai. Quer dizer, sabe que eu fiz de tudo pelo seu pai. E por você também. Mas parece que o velho Júlio nunca mais sai dessa, né? Vai continuar lá, naquele asilo, babando até o fim dos dias, sem contar nada a ninguém. O que isso tem a ver com a minha carreira? Eu preciso justificar a sua presença para os meus superiores. Fica difícil quando... Para minha sorte, o toque do telefone de mesa do Carvana interrompeu seu discursinho patético. Ele gostava de botar a banca e me apavorar, mas se tremia todo quando algum figurão telefonava. Pela sua expressão, logo vi que era coisa séria. Quando a ligação terminou, ele se levantou depressa, fechando a camisa, ajeitando a gravata para que eu desse o nó enquanto ele vestia o paletó. Preciso ir. A gente conversa depois. Chega bem cedo amanhã, ok? Quem era no telefone? Tá tudo bem, Doc? Carvana bateu a porta sem dizer nada. Às vezes, me arrependo de não ter corrido atrás para exigir a resposta. Nunca acreditei em horóscopo, apesar de, confesso, ter a mania de perguntar o signo das pessoas e extrair conclusões disso. Assim que acordei, ainda cheia de sono, preparei o lanche das crianças como quem carrega pedras. Sobre a mesa do café, um jornal de ontem aberto na página do horóscopo. Passei os olhos, sorria, a segunda-feira será o melhor dia da sua semana. Se aquilo estivesse certo, o restante seria mesmo uma grande merda. Sem dúvida, até domingo, eu cometeria suicídio. Vesti uma roupa preta e as minhas pulseiras da sorte no braço esquerdo. Eu precisaria de muita esperteza e paciência para conversar com Carvana. Olhei para o relógio, atrasada, para variar. Mal tive tempo de fazer uma maquiagem decente, contentei-me com o básico, levei as crianças na escola e corri para a delegacia, torcendo para que o velho ainda não tivesse chegado. Bom dia, Verônica, alguém disse, assim que saí do elevador. Minha atenção foi imediatamente dragada pela movimentação intensa de colegas no andar. Gente gritando ao telefone, um corre-corre danado, com clima tão pesado que nem era preciso ser uma grande investigadora para ter certeza. Algo muito ruim havia acontecido. Escrutinei a delegacia, buscando por Nelson no meio daquele caos. Dei 10 passos largos até ele e toquei seu ombro. Meu Deus, que zona é essa, Nerdson? Ele virou o rosto e me encarou como quem vê um fantasma. Puta merda, Vero, não acredito. Ele se levantou, me dando um abraço trêmulo. Tô te ligando feito louco. Você não atende mais o celular? Tirei o aparelho do bolso e verifiquei a tela. 30 ligações perdidas. Desculpa, tava no silencioso. O Carvana desapareceu, ele disse, sem perder tempo. Como assim, desapareceu? Ontem de noite, pouco antes das 11, ele saiu da delegacia e ligou para a esposa avisando que teria uma reunião emergencial com o alto comando da Polícia Militar. Segundo ela, o Carvana parecia preocupado. E aí? Acontece que ele não voltou para casa, não atende o celular e parou de responder mensagens pouco depois da meia-noite. Na PM, ninguém sabe informar nada. Eles afirmam que não ligaram para cá ontem chamando para nenhuma reunião. Você sabe de alguma coisa? Não, eu. Por que eu deveria saber? Você não é a secretária dele? A esposa já ligou umas 100 vezes, está histérica.
Quer falar contigo. Claro, vou ligar para ela. Antes, só me deixa checar a agenda e os e-mails do velho. Cheguei à minha mesa e o meu estômago havia se transformado em uma bola de concreto, como quem acaba de digerir tijolos. Bebi um copo d'água, tentando pensar com calma. Então, me lembrei da ligação que interrompera nossa conversa na noite anterior. Era uma voz de homem. Corri ao telefone da mesa dele e, com as mãos trêmulas, verifiquei o Bina com as ligações recebidas. Fiquei tonta e tive a forte sensação de que vomitaria. Puta merda, era o número da casa de Janete. Tranquei-me no banheiro masculino mesmo, o feminino estava ocupado, e, com as mãos apoiadas na borda da pia, coloquei tudo para fora. Encarei-me no espelho, tremendo dos pés à cabeça. Nunca o pesadelo havia chegado tão perto. Era tangível, era real. Sem dúvida, Brandão desconfiou que Janete tinha recebido ajuda externa, mas ele não me levou em conta. Secretárias são todas invisíveis. Carvana corria risco de vida. Enquanto a gente conversava, ele havia recebido ligação para reunião de emergência, a isca mortal, sem que eu tivesse desconfiado de nada. Mais uma falha como policial, mais uma vida nas minhas mãos. Se algo acontecesse com ele, eu nunca me perdoaria. Mesmo sendo um velho de guerra, a situação era cruel. Brandão era um policial experiente, assassino impiedoso, e a vítima não suspeitava de nada. Se ao menos eu tivesse contado sobre Janete. Minha culpa, minha total culpa. Abri o caderno de notas, repassando tudo o que eu sabia sobre o caso. As informações me fuzilavam como tiros de uma AK-47. Folheei meus arquivos, ignorando a algazarra que se espalhava pelos corredores da delegacia. Meu Deus, como eu fui tão idiota de pensar que podia dar conta de 2 casos daquele porte. Marta Campos não tinha conseguido sua justiça. Janete possivelmente estava morta e agora Carvana sofria nas mãos do assassino filho da puta. Meu coração queria sair pela boca e pulsar sobre a mesa, ao lado do computador velho. Pensa, Vero, pensa rápido, caralho. Minha vista se enchia de pontos pretos e tentei olhar para o horizonte, recuperando a sobriedade. Em meio a um grupinho, Nelson teclava nervoso mas concentrado. Se esse escândalo estourasse de vez, com todos os detalhes, era o fim das nossas carreiras. Eu havia feito muitas coisas ilegais, era até capaz de acabar na cadeia. Não dava para envolver mais ninguém, em especial Nelson, que tinha me ajudado tanto. Melhor afundar sozinha. Na última gaveta, peguei uma sacola dobrável e pus dentro tudo que me podia ser útil. Munição, binóculo, anotações, pendrive, 2 barras de cereal e o carregador de celular. Tomei o cuidado de pegar o elevador sem que ninguém percebesse. Não foi tão difícil, afinal. O caos era tanto que consegui ficar ainda mais invisível. Entrei no carro e localizei o endereço de Janete no Waze. Pressionei o IR e liguei o rádio. Alguns noticiários já comentavam o desaparecimento de um delegado veterano da Delegacia de Homicídios de São Paulo. Essa imprensa é mesmo uma desgraça, alimentando-se de notícias de crime e da tragédia alheia. Urubus com diploma em jornalismo, era praticamente impossível esconder qualquer coisa deles. Sempre vazava, e éramos obrigados a trabalhar sob pressão de todos os lados. Bando de gente sem assunto, repetindo as mesmas críticas. Respirei fundo várias vezes, enquanto avançava sinais e desviava de carros lentos. Um motorista ruim de roda avançou o cruzamento, me dando uma fechada. Afundei a mão na buzina, freando a tempo de preservar a lataria do Honda. O desgraçado seguiu viagem, mas eu me sentia tão zonza que preferi dar um tempo em um posto de gasolina. Para continuar a investigar e salvar Carvana, eu precisava chegar viva aos lugares. Liguei o pisca-alerta, afastei os cabelos para longe dos olhos, tentando fazer um coque rápido, mas minhas mãos tremiam e os fios da cabeleira se emaranhavam ao cinto de segurança. Fica calma, Vero, fica calma, caralho. Inútil. Ainda uma pilha de nervos, resolvi seguir o meu rumo. Apoiei o braço no encosto, olhando para trás para engatar a marcha ré. Naquele momento, enxerguei. No banco traseiro atrás do motorista estavam os 2 sacos de lixo que eu havia encontrado na casa de Brandão. Sem dúvida, o PM tinha levado Carvana para o sítio e, na casa do Parque do Carmo, eu só encontraria informações inúteis. Voltei a ligar o pisca-alerta e, como um selvagem faminto devorando um último naco de carne, enfiei as mãos nas sacolas. Não sei exatamente o que me fez chafurdá-las em um posto de gasolina na Avenida Radial Leste, mas algo me dizia que aquela era a coisa certa a se fazer. Comecei pelos pedaços de papel picado, juntando-os sobre o painel do carro como quem monta um quebra-cabeças. Encontrei uma receita médica, uns recibos de compras, 2 panfletos desses que recebemos na rua, nada relevante. Muitos retalhos não pareciam fazer sentido algum. Merda. Comecei a checar os livrinhos de palavras cruzadas de Janete. Variadas edições, coleções completas, todas preenchidas a caneta azul. Em casa, ela tinha tempo livre de sobra, esperando o marido chegar para jantar. Será que havia anotado alguma coisa nas contracapas? Eu levaria pelo menos 3 horas para checar uma por uma. Meus olhos se encheram de lágrimas e fui engolida por uma horrível sensação de impotência. No meio da montanha de lixo e das revistas espalhadas pelos bancos do carro, pensei em desistir. Lembrar a pobre Janete e sua vida mesquinha só piorou tudo. No fundo, ela estava certa. A responsabilidade por toda aquela tragédia era minha. Se eu tivesse ficado quieta no meu lugar, se não tivesse me metido a investigadora quando, na verdade, era apenas uma escrivã invisível, nada disso teria acontecido. Com o carro desligado, pisei fundo no acelerador. Talvez o suicídio fosse a melhor opção. Acelerar o Honda a 150 km por hora e bater de frente no muro mais próximo. Paulo seguiria sua vida com o amante. A delegacia continuaria a funcionar como sempre e as crianças, por mais que sofressem um pouco, logo se acostumariam com a minha ausência. Eu tinha perdido minha mãe e sabia muito bem que o tempo cura tudo. Girei a chave na ignição, elaborando os passos para a morte.
Sem falhas desta vez. Enquanto o motor ronronava, busquei o rolo de papel higiênico que tenho sempre no porta-luvas e enxuguei as lágrimas. Por algum motivo idiota, voltei a guardar de qualquer jeito as cruzadinhas, difíceis, fáceis e desafios, dentro dos sacos de lixo, enquanto pensava contra qual muro poderia jogar o carro. Então, algo chamou minha atenção. Havia uma revista diferente das demais. Criptograma Geografia, dizia a capa. Peguei e olhei o verso. Criptograma é um texto cifrado que obedece um código com lógica particular para decifrar uma mensagem. Folheei as páginas, de palavra-chave em palavra-chave, com a pressa de quem chega ao final de um livro. Algumas em branco, muitas preenchidas pela metade, mas sem significado. Monte Fuji, inconstitucionalidade, planície. Por fim, cheguei à página central, que, para minha surpresa, estava toda preenchida. Em destaque, na diagonal, Local Bunker. Um arrepio potente percorreu meu corpo, como uma descarga elétrica. Tive uma inconveniente vontade de rir, mas me contive, concentrada ao máximo. Janete era esperta. Se algo desse errado, ela sabia que eu mexeria na gaveta dela em busca de pistas. Claro que ela não contava que Brandão jogaria as revistas no lixo, mas estava tudo ali, em letra de forma bem desenhada. Quem não soubesse o que buscar, jamais perceberia. Para mim, fazia perfeito sentido. Era o caminho até o sítio. Um misto de alívio e tristeza me subia pela garganta. Obrigada, Janete. Agora eu vou encontrar você. Dei uma fungada, limpando o nariz com a manga da blusa. Não era a hora de chorar. Deixei o criptograma ao meu lado e modifiquei o destino no aplicativo. Serra da Cantareira. Ir agora. Sem perder tempo, conectei o meu celular no viva-voz do carro e liguei para o Gregório. O que você ainda quer comigo, vagabunda? Sabe aquele favor? Tá chegando a hora. Não vou fazer nada por você. Já falei que te entrego todo o material se quebrar essa pra mim. Você não vai ser burro de negar, vai? Ele suspirou do outro lado da linha, sinal de que eu tinha caminho livre para avançar. Te explico em detalhes mais tarde. Desliguei sem despedidas. O peixe continuava preso ao anzol, o que me dava um pouco mais de tempo. Eu me sentia a própria equilibrista na corda bamba a 6.000 pés de altura, com vento forte na perpendicular. Virei o carro no primeiro retorno e segui viagem para Cantareira, enquanto avaliava incessantemente as possibilidades do que iria enfrentar. Uma raiva surda subia as paredes da minha alma. Eu não teria piedade. Tomei a estrada de terra do mesmo ponto do dia fatídico em que seguia o carro de Brandão. Avancei um pouco mais, segurando o criptograma junto ao volante, como um guia 4 rodas. O dia estava claro, com o sol forte brilhando no céu sem nuvens. Tanta beleza não combinava em nada com o meu estado de espírito. Ao redor, apenas descampados, arbustos e árvores, vez ou outra áreas protegidas por cercas e porteiras. Tentei a primeira subida à esquerda. E logo virei à esquerda de novo, mas acabei em uma estradinha sem saída. Não ia ser tão fácil. Janete ficava sempre vendada, contou as vezes que o carro dobrou à direita ou à esquerda, mas não viu quantas ruas se passaram entre uma curva e outra. Era como um labirinto impossível. Dei meia volta e comecei outra vez do ponto de partida. Apenas com aquelas direções, eu não chegaria a lugar nenhum. Dirigi 2 quilômetros em busca de alguém para me ajudar, mas tive que passar por 3 cavalos e uma criação de porcos até encontrar um ser humano caminhando a pé na beira da estrada. Diminuí a velocidade para não jogar poeira em cima do sujeito e baixei o vidro, dando uma breve buzinada. Por favor, senhor, onde fica a linha do trem? A senhora sobe mais um pouco e pega a esquerda. Tem uma placa do Sítio Carinhoso. Certo, obrigada. Esquerda. Devia ser a primeira parte do caminho. SQ2. Seguindo a orientação, dirigi mais uns quilômetros e cruzei os trilhos, pegando a bifurcação para a direita. Logo o forte cheiro de capim-santo, alto nos 2 lados da via estreita, invadiu minhas narinas. Tentei me colocar no lugar de Janete e pensar o que consideraria uma curva se estivesse de olhos vendados. Contornei outra vez à direita, subindo e subindo, até que a vegetação começou a me parecer familiar. Parei o carro, olhando ao redor. Um descampado angustiante, totalmente deserto, com uma reentrância de terra lamacenta e uma árvore torta. Era isso. Eu tinha voltado ao mesmo local onde parei o carro na noite em que Paloma fora assassinada, só que agora era dia e eu conseguia enxergar tudo. Dali eu tinha escutado os tiros, então não podia estar muito longe. Encostei o carro e desci, sentindo minhas botas afundarem na lama como da primeira vez. Dei alguns passos com dificuldade até me acostumar. Regulei o binóculo, tomada por uma sensação de eficiência que contrariava o meu desgosto de minutos atrás, e iniciei um exame completo, quase pericial, apurando os ouvidos também. Dava para ouvir vacas e bugios, mas os sons vinham de todos os lados e não me ajudariam a encontrar o caminho. Li de novo as instruções, implorando que as palavras me dissessem qualquer coisa nova. Girei o corpo em 360 graus, mantendo o binóculo firme, perscrutando toda a área até onde a vista alcançava. Um pouco mais a oeste, percebi uma pequena igreja, com aparência de abandonada, escondida entre as árvores. Faltavam apenas 15 minutos para o meio-dia. Se Janete ouviu o sino, eu ouviria também. Minha angústia se expandia pelo corpo, mas começava a ser sufocada pela excitação da caçada. Entrei no carro e dirigi por um caminho que parecia levar até a igrejinha. Conforme me aproximava, percebi que o lugar era, na verdade, uma capela tímida, com pintura desbotada e um sino surpreendentemente bem conservado. Esperando chegar o meio-dia, entrei na capelinha vazia. Seu interior também era mal cuidado, com imagens de Jesus Cristo na Via Crucis e estátuas toscas de alguns santos. Ajoelhei-me mais próxima do altar e fechei os olhos em uma oração rápida. Rezei por mim mesma dessa vez, porque, para quem passou a vida atrás de uma escrivaninha e um telefone, meu anjo da guarda já devia ter ficado maluco.
Segundos depois, fui despertada pelo potente ressoar do sino, que me deu mais força. Levantei-me e caminhei pela lateral esquerda, passeando o binóculo por aquele ângulo também. Não muito longe, avistei uma área com paredões de pedra. Era a pedreira? Eu não ouvi explosão alguma, mas os funcionários poderiam estar no horário de almoço. Corri a vista mais um pouco para a direita e localizei uma estrada vicinal de cascalho. Cascalho! Só podia ser ali. Voltei ao carro, verificando a Glock .380 já municiada que furtei na gaveta de Brandão. Uma arma incrivelmente boa, muito usada por bandidos e clandestinamente por policiais, só porque uma regra imbecil, e bastante polêmica, obriga que, em serviço, nós só podemos usar pistolas Taurus. Soltei o pente e o engatei de novo. Eu tinha 14 munições no carregador e mais uma na câmara do cano da arma. Com os dedos frios e o corpo elétrico, enchi meu carregador reserva com os últimos projéteis. A cada um que eu enfiava, ficava mais difícil empurrar o próximo. Guardei o carregador no cinto. 30 tiros para garantir a minha vida e um binóculo a tiracolo para ver o assassino antes que ele me visse. Boa sorte, Vero. Segui para a estrada de cascalho, com a vista quase idêntica a tudo que eu encontrara nos últimos 40 minutos. Dava um vazio imenso me embrenhar por aqueles caminhos sem saber direito como voltar. Àquela altura, meu celular já apresentava um sem serviço ameaçador. Tentei memorizar cada manobra, mas, depois de olhar para outra árvore torta idêntica que eu vira 10 minutos antes, acabei desistindo. Tomei uma curva para a direita e quase não vi o mata-burro em uma passagem meio escondida, inclinada a uns 45 graus da estrada. Manobrei o carro, sacolejando no terreno irregular, e passei em cima do mata-burro, fechando os olhos por meio segundo, sentindo-me na pele de Janete. Poucos metros adiante, encontrei um local discreto para deixar o Honda. Escondi as chaves no pneu traseiro e empunhei a Glock. Em menos de 5 minutos de caminhada, me deparei com uma porteira trancada com cadeado. Tinha que ser ali. Percorre o perímetro pelo meio do mato até encontrar uma brecha no arame, já enferrujado e atacado pelos animais da região. Agachei-me para passar pelo espaço apertado mas suficiente. Com as pernas afastadas para ganhar estabilidade, subi uma pequena encosta repleta de folhas secas que faziam muito barulho até chegar ao limite onde começava o descampado. Escondida na sombra de uma árvore, esquadrinhei a área com a ajuda das lentes potentes. O campo de arbustos se estendia pela linha do horizonte. Contrariando a paisagem idílica, havia um carro no meio da vegetação. Avancei para a esquerda, em um declive que parecia dar em outro canto onde eu poderia enxergar melhor. Chequei o modelo. Era o Corsa preto de Brandão. Quase soltei um grito de entusiasmo. Respirei fundo, o coração querendo sair pela boca, enquanto ansiosamente girava as lentes pelo terreno irregular em busca de algo que parecesse um alçapão. Alguns metros adiante, havia uma construção baixa, retangular, de madeira, com 2 alças projetadas para fora, como puxador de um porão. Claro, a caixa. A caixa que Janete descreveu. Minhas pernas fraquejaram quando arrisquei os passos seguintes. Precisei me apoiar em uma árvore. Calma, Vero, pensei, chegou sua hora. Engatilhei a pistola e estiquei os braços, esperando a tremedeira passar. Fixei o pensamento em um mantra de concentração há muito aprendido nas aulas de tiro e, quando funcionou, caminhei agachada. Minhas costas doíam, mas não seria aquela dorzinha que ia me impedir. Em 2 minutos, cheguei ao alçapão. Ajoelhei-me sobre uma das abas de metal e tentei puxar a alça da outra. Era pesada. Deixei a arma de lado, enxugando o suor com o antebraço, e dobrei as pernas para ganhar impulso. Minhas roupas estavam imundas de terra e, sem dúvida, eu parecia uma maltrapilha de cabelos arrepiados e pele oleosa. A aparência animalesca que eu percebi em mim mesma ajudou a angariar fôlego para a terceira tentativa de erguer as abas do alçapão. Consegui. No mesmo instante, minhas narinas arderam até a garganta e, como em um reflexo do organismo, as lágrimas começaram a rolar pelo rosto. Depois de tantos anos na polícia, eu já tinha me deparado com muitos horrores. Mulheres estupradas, crianças sodomizadas, tiros e facadas nas regiões mais improváveis. Mas tenho certeza de que nenhum local de crime jamais me preparou para o que encontrei dentro daquela caixa. Antes mesmo de entrar, o odor pútrido não deixava nenhuma dúvida. Decomposição cadavérica. Quem já sentiu jamais esquece. Conforme descia pé ante pé a escada de caracol, fiquei tonta, inebriada por outro cheiro forte. Era carne queimada, combustão insuportável que descia pelo esôfago e revolvia as entranhas. Eu não podia desmaiar agora. Apoiei-me no corrimão de metal frio, coberto por uma escura camada de cinzas. Sem dúvida, Janete havia se apoiado muitas vezes naquele corrimão. Um facho de luz do dia iluminava parcamente o teto do bunker, onde um trilho circular de aço corria, erguendo correntes e ganchos no ar. Espreme os olhos, tentando enxergar alguma silhueta na área mais profunda, mas só havia escuridão. Arrependi-me de ter deixado o celular no carro. Apesar de não ter sinal de telefone, eu poderia usar o aparelho como lanterna. Agora eu estava cega, arriscando milímetro a milímetro ao tatear o nada. Se Brandão estivesse lá embaixo, eu seria um alvo fácil, patético até. De arma em punho, tentei ignorar o cheiro enjoativo e cheguei ao final da escada. Busquei na parede de pedra algum interruptor, ainda que parecesse improvável haver energia elétrica em um lugar como aquele. Uma coisa úmida e gosmenta caiu no meu braço, mas não dava para identificar o que era. 3 passos adiante, encontrei um lampião encostado à parede, com uma caixa de fósforos apoiada na parte de cima. Eu não conseguiria acender o lampião sem largar a arma. Olhei em volta mais uma vez. O silêncio era ensurdecedor, não parecia mesmo ter ninguém ali, e só me restava arriscar. Guardei a arma na cintura e levantei o vidro depressa, acendendo o fósforo com medo do que a chama revelaria. Segurei o lampião com a mão esquerda, empunhando a arma outra vez.
Ergui o ponto de luz para a área mais escura e, em um ato reflexo, vomitei. Um corpo decomposto estava pendurado no teto, preso ao trilho circular, com correntes ligadas em roldanas e ganchos fincados na carne vermelha e preta. A pobre mulher liquefazia naquela estufa, gotejando sobre o chão frio. Continuei a caminhar com a arma, mirando o vazio. Era como passear pelos escombros de um incêndio, objetos plásticos e correntes de ferro derretidas, vidros quebrados que estalavam conforme eu caminhava. No ar, a presença forte de monóxido de carbono afetava os sentidos. Cheguei a uma parede com todos os tipos de ferramentas espalhados e papéis chamuscados que revelavam partes de desenhos bem parecidos com os que Janete havia me entregado. No centro do trilho circular, uma aglomeração de candeeiros rústicos, todos estourados, com resquícios do fogo intenso que os havia consumido. A lamparina apagou e tive que acender um novo fósforo. Só então eu vi, no centro do bunker, um corpo totalmente enegrecido e pequeno sentado no que parecia ser uma poltrona, com os braços e as pernas presos por algemas que ainda permaneciam intactas. Reconheci pelos trapos de roupas. Era Janete, carbonizada, morta por minha causa. Sua cabeça tinha um formato incomum e não demorei a encontrar um fecho de metal próximo ao pescoço que confirmava que o filho da puta tinha incinerado com a caixa na cabeça. Suas mãos, com textura de carvão, tentavam envolver o ventre como um último aconchego ao bebê cremado vivo. Sem ar, caí do lado da poltrona. Larguei a arma e chorei. Chorei por Janete, por mim, pela coitada erguida no teto como uma alegoria de péssimo gosto. Chorei por Paulo e pelas crianças, chorei pelo meu casamento e por Nelson, chorei pelo meu pai, por Carvana, pelo meu fracasso e pela minha covardia. Não chorei as dores do mundo, mas minhas dores já eram suficientes para me inundar por completo. Nem sei quanto tempo fiquei ali, enquanto a raiva crescia a cada soluço, congelando a angústia e alimentando um sentimento novo, guardado a muito custo no fundo da minha alma. Quando saí do bunker, eu já havia decidido o que fazer. Anoitecia. Empunhando a arma o mais firme que conseguia, não precisei andar muito para enxergar o casebre mal ajambrado, com paredes de pau a pique, como Janete havia descrito. Aproximei-me agachada, esquecida de qualquer dor. No terraço, 2 lampiões ainda apagados balançavam nas vigas do teto em frente à porta e algumas caixas vazias jaziam espalhadas a esmo. Eram dezenas de gaiolas e caixas de madeira empilhadas que cobriam as janelas e impediam uma visão melhor do interior da casa. Sem dúvida, Brandão se distraía lá dentro e eu não tinha o direito de errar. As caixas estavam cheias de passarinhos, com penas espalhadas por todos os cantos e um cheiro forte de cocô animal. Aquela passarada cantando e piando sem parar. Não dava para imaginar alguém vivendo com aquele barulho o dia inteiro. Essa era a verdade. No canto, um tir de madeira montado, mas vazio. Contornei a casa pela lateral esquerda, até encontrar a primeira janela que me permitia bisbilhotar. Um cômodo simples, com uma mesa pequena onde descansava outro lampião e 2 banquinhos de palha. Nada de televisão ou de telefone. Nada de livros. Nenhum enfeite. Apenas um cocar de penas coloridas pendurado em uma das paredes. O chão de terra batida parecia estar lá há 1000 anos. Sem fazer barulho, desviei das caixas para chegar a outra janela, que dava para uma cozinha simples, com uma bacia e um fogão a lenha. Testei a porta, hesitante, aberta. Girei a maçaneta, que emitia um leve pio de enferrujada, e entrei. Passei pela cozinha deserta e, em 3 passos, cheguei ao cômodo já visto através da janela lateral. Era ainda menor do que eu tinha imaginado, com uma rede pendurada e, do outro lado, metros de cordas enroladas e uma pilha dobrada de tecidos artesanais, bastante coloridos e com desenhos geométricos. No armário, alguns parcos produtos de limpeza e um galão de querosene, indispensável naquele lugar sem energia elétrica. O casebre era abafado, escuro e muito, muito humilde. O suor escorria pelas minhas costas, e minhas pernas não se firmavam como deveriam. A imagem do corpo contorcido de Janete, sem nenhuma dignidade, havia se fixado na minha mente e não seria esquecida tão cedo. Fechei e abri os olhos, como se assim fosse enxergar melhor. Outras 2 portas fechadas me desafiavam ao próximo passo. Escolhi a da esquerda, sei lá por qual motivo. Segurei a maçaneta, projetando meu corpo, pronta para uma abordagem rápida, sem enganos. Abri a porta e... nada. Meu peito arfava. O cômodo vazio me recebia com uma calmaria que não combinava em nada com meu coração, pulsando ao máximo. Era torcer para eu não ter um infarto a qualquer momento. Já saía para tentar explorar o resto do lugar quando escutei um barulho seco vindo da área externa, na lateral oposta que eu estava. Fiquei parada, em alerta, para confirmar se o som se repetiria. Parecia o barulho cadenciado de uma pá furando a terra. Aproximei-me da janela, devagar, pé ante pé. Vi a silhueta de Brandão de relance, manuseando uma espécie de escavador. Ele caminhava para debaixo de uma árvore. No galho acima, outro lampião aceso balançava. Brandão vestia uma roupa camuflada e o lusco-fusco embaralhava minha visão ainda mais. Eu não conseguia ver direito o que ele fazia. Possivelmente, Carvana estava preso em algum lugar perto dali, amordaçado, e o filho da puta iria enterrá-lo vivo a qualquer momento. Saí depressa da casa, contornando pelos fundos para me aproximar. Escondida atrás de uma pilha de caixas, analisei melhor a situação. Nada de Carvana. Brandão fazia um buraco na terra com o escavador em uma área dentro de um círculo de pedras. Pensei que ele preparava uma cova, mas o espaço era estreito demais, bastante profundo na vertical, como se ele fosse plantar algo. Trabalhava ajoelhado, de perfil para mim, sério, apesar da luz vinda de cima que fazia sua careca impecável reluzir. Fiquei observando, pensando na melhor maneira de surpreendê-lo. Antes de tentar qualquer coisa, eu precisava encontrar Carvana. Brandão largou o escavador de lado, foi até a outra lateral da casa, em um ângulo que não me dava visão, e logo voltou trazendo o que parecia um corpo jogado como um saco nas suas costas. Posicionou-se na frente do buraco e tirou o homem dos ombros, enfiando-o ali pelos pés.
No movimento, o corpo inerte resvalou no lampião, que iniciou um balanço lúgubre. De repente, a luz alcançou os olhos esbugalhados do cadáver, que me encararam. Aturdida, dei 2 passos para trás. Era o Carvana. Morto. No calor do momento, saí do esconderijo, finquei os pés na terra, estiquei os braços e mirei na antecosta esquerda de Brandão. Ao pressionar o gatilho, senti o coice da pistola, mas não saí do lugar. O desgraçado foi pego de surpresa e gritou, contorcendo-se no chão, enquanto tentava estancar o sangue e aplacar a dor. Me aproximei com cautela e atirei de novo, dessa vez no joelho direito. Ouvi o barulho dos ossos se esmigalhando e, enquanto Brandão urrava, revistei o corpo dele e encontrei uma pistola no cós da calça. Joguei longe. Empunhando a arma com as 2 mãos a uma distância segura, disse, se vira bem devagar, desgraçado. Ele ergueu as mãos cheias de sangue, rendido. Dei um passo na hora certa, antevendo que ele tentaria me derrubar. Mesmo ferido, Brandão era um bicho selvagem e perigoso. Filho da puta. Calma, vamos com calma, eu posso explicar, ele começou, me encarando nos olhos. Também sou policial e... Dei um tiro no meio da sua barriga, que passou a jorrar sangue sem parar. Ele me encarou repleto de pavor antes de desmaiar, segundos depois. O passo seguinte já devia estar desenhado na minha alma, porque eu soube exatamente o que fazer. Um corpo inerte pesa muito, mas a adrenalina faz a gente tirar força sem saber de onde. Busquei a corda e o galão que havia visto dentro da casa, arrastei Brandão até a árvore onde reluzia o lampião. Recostei-o no tronco e dei voltas e mais voltas com a corda, amarrando seu corpo troncudo do melhor jeito que podia. No terraço, peguei uma das caixas de passarinho vazia e deixei-a ao lado dele. Eu sabia que alguém forte como ele demora a morrer com um tiro no abdômen e que sua consciência voltaria a qualquer momento. Esperei, paciente. Branco como um papel, ele voltou a entreabrir os olhos. Perdendo muito sangue, tentava entender o que estava acontecendo. Começou a balbuciar qualquer defesa sofrega que não me interessava. Despejei todo o galão de querosene sobre o corpo dele, da cabeça aos pés, sem nenhuma economia. Isso é pela Janete, eu disse, muito calma. Brandão só teve tempo de erguer levemente as sobrancelhas antes que eu ajeitasse sua cabeça dentro da caixa de passarinho. Ouvi murmúrios abafados e longos, mas não me detive. Risquei um fósforo e, de uma distância segura, pus fogo naquele lixo humano. As labaredas subiram rapidamente, com força brutal, enquanto os gritos eram engolidos pelo estalar das faíscas. Naquele instante, entendi o significado de triunfo e plenitude. Abandonando o espetáculo, corri até o corpo de Carvana, metade para dentro, metade para fora do buraco. Não havia a menor dúvida de que o velho estava morto, com uma mancha enorme de sangue no peito. Fiz um carinho no seu rosto gelado. Desculpa, Doc. Eu nunca quis te ferir. Era o último dia do fim da minha vida. Ainda agachada, olhei para Brandão, que já se transformava em um pedaço amorfo de carne e sangue. Clique, caso encerrado. Capítulo 32. Polícia encontra sítio macabro na Serra da Cantareira. Cemitério clandestino. Na última segunda-feira, após informações repassadas pelo Disque Denúncia, uma equipe da Polícia Militar chegou a um sítio na região da Serra da Cantareira, localizado na região norte de São Paulo, e encontrou cerca de 12 corpos enterrados. Exumados no que parecia ser um cemitério clandestino com covas cobertas por pedras, os cadáveres estavam enrolados em redes artesanais, e segundo uma fonte ouvida pelo jornal, quase todos tinham o braço esquerdo decepado. Com o auxílio de uma equipe do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores treinados para a localização de corpos e ossadas, a polícia prossegue a busca por novas vítimas. Uma equipe da Polícia Técnico-Científica da capital também foi acionada e permanece no local. Segundo o depoimento do delegado Klaus Bentes, responsável pelo caso, a linha de investigação se concentra na possibilidade de um assassino em série em ação, pelos aspectos ritualísticos detectados no local do crime e pelo número elevado de vítimas. Os investigadores suspeitam que os cadáveres sejam de pessoas desaparecidas nos últimos anos, e por isso, uma detalhada pesquisa nos registros de ocorrências desse tipo já foi iniciada. Serão necessários exames de DNA para a identificação dos corpos, e familiares relacionados deverão ser acionados para o reconhecimento de roupas e pertences, como aparelhos celulares, joias, relógios ou bijuterias. Entre as vítimas já identificadas, está o delegado titular do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, Wilson Carvana, assassinado com um tiro no peito e outro na nuca. O capitão da Polícia Militar do 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, BPMM, Tatuapé, Cláudio Antunes Brandão, foi identificado por uma plaqueta de metal no pescoço. Seu corpo estava carbonizado e testes de DNA serão efetuados para a confirmação da sua morte. As duas autoridades estavam desaparecidas há pouco mais de 30 dias, em um dos mais intrigantes mistérios policiais ocorridos nesse ano na capital paulista. Segundo a polícia, a principal hipótese é de que o assassino os tenha eliminado para evitar a própria captura. A secretária do delegado titular Wilson Carvana, Verônica Torres, continua desaparecida. A investigação sobre o crime que envolve 3 policiais prossegue em segredo de justiça e nenhum envolvido quis se manifestar sobre o caso. Os corpos recolhidos seguiram para o setor de identificação do Instituto Médico Legal de São Paulo. Do local, na mesma área do cemitério clandestino, a polícia investiga uma espécie de bunker, cativeiro, onde foram localizados mais 2 corpos, um deles carbonizado. Durante as buscas, foram apreendidos diversos desenhos chamuscados de mulheres amarradas e seviciadas, que foram encaminhados para o Instituto de Criminalística para exames periciais. A casa principal da propriedade na Serra da Cantareira também foi isolada para posterior perícia. No seu interior, a polícia encontrou mais de 50 curiós mortos por falta de alimentação em caixas para treino de canto e gaiolas.
Após análise das evidências coletadas no local, peritos da Polícia Técnico-Científica esperam reconstruir a dinâmica dos crimes através do exame de balística, DNA, necropsias e outras perícias complementares. A polícia pediu que a subprefeitura do Jaçanã, Tremembé, envie um caminhão e uma retroescavadeira para a retirada dos entulhos. Até o fechamento dessa edição, não foi encontrado registro da área nem localizado o proprietário do local. Capítulo 33. Identificada mais uma vítima do suposto serial killer da Caixa. Mais de uma semana depois de iniciadas as investigações dos assassinatos cometidos pelo suposto serial killer da Caixa, na Serra da Cantareira, foram identificados ontem os restos mortais da policial Verônica Torres, secretária do delegado titular do DHPP, Wilson Carvana. Ele também foi encontrado morto no local. O corpo da policial estava algemado a uma poltrona, totalmente carbonizado, dentro do bunker subterrâneo localizado no terreno do sítio, a 50 metros da casa principal. O carro da vítima foi encontrado abandonado nas proximidades do sítio. A polícia prossegue nas investigações para determinar o envolvimento do delegado civil Wilson Carvana, da sua secretária Verônica Torres e do capitão da PM Cláudio Antunes Brandão, que teve sua identidade confirmada por testes de DNA esta semana, na caça do suposto assassino em série, que continua solta. Também não se sabe ainda a relação entre a morte dos 3 policiais, 2 civis e um militar, e os 14 corpos de mulheres encontrados no que parece ser um cemitério indígena. A polícia não confirma se os corpos dos policiais foram mutilados, ou se apenas alguns deles foram localizados com o braço esquerdo decepado. Para Paulo Monteiro de Lima, marido da policial brutalmente assassinada, foi uma surpresa a constatação da gravidez da esposa. Ele está inconformado com a perda e exigiu empenho na elucidação dos crimes. Além do marido, Verônica Torres deixa 2 filhos. Ela será enterrada amanhã, no cemitério do Araçá, sob honras militares, já que morreu a serviço do Estado. O secretário de Segurança Pública, Carlos Pinholi, afirmou que, para a Polícia Civil de São Paulo, é uma questão de honra identificar e prender o assassino. Outras vítimas identificadas. 2 outras ossadas foram identificadas na semana passada. Cícera Alves de Souza, 21, e Paloma da Silva Rocha, 23. Ambas saíram de São Luís do Maranhão em busca de emprego na capital paulista. Suas famílias estavam sem informações desde que as jovens pegaram um ônibus da companhia Expresso RN no final do ano passado e receberam a notícia com grande choque. Na última sexta-feira, a polícia encerrou as escavações no local, tendo encontrado restos mortais de 17 mulheres e uma série de braços enterrados alinhados na frente da casa principal do sítio. As ossadas ainda não identificadas permanecem no Departamento de Antropologia Forense do Instituto Médico Legal de São Paulo. Segundo o médico legista Gregório Duarte, responsável pelo caso, a identificação da policial Verônica Torres só foi possível por meio da comparação da arcada dentária do corpo carbonizado com seus registros odontológicos cedidos pela família. Em alguns casos, no entanto, deverá ser utilizada a técnica de reconstituição facial em 3D para que as vítimas sejam reconhecidas por familiares ou amigos. O delegado Klaus Bentes, responsável pelas investigações, pede para quem tiver alguma informação sobre o caso entrar em contato através do Disque Denúncia. O delegado também solicita que pessoas com algum familiar desaparecido com características similares forneçam material genético para exame de DNA, facilitando assim o trabalho de identificação no IML. As investigações continuam a todo vapor. Epílogo. Não é só cortando os pulsos que você consegue sumir para sempre. Com o rosto estampado em diversos jornais, tive pouco tempo para me transformar em outra. Tingi de preto meu cabelão e fiz escova progressiva. Coloquei facetas branquinhas e perfeitas nos dentes, acertando para sempre o pequeno vão que tanto marcava meu sorriso. Fiz bronzeamento artificial e, animada com tudo, acabei perdendo os quilos que sobravam. Mudei também meu guarda-roupa, vestidinhos quase retrós, cintura marcada, botão na gola, um babado aqui, outro ali. Uma balzaquiana clássica e comportada. Assim que conseguisse um pouco mais de dinheiro, estava decidida a arriscar uma cirurgia plástica no Rio de Janeiro para ter o rosto dos meus sonhos. Por enquanto, me contentava com o pouco que a grana furtada na casa de Gregório me permitia. Eu não podia correr o risco de movimentar minha conta bancária ou de usar algum cartão de crédito. Tudo ainda era muito recente. Enquanto o hipócrita do Paulo exigia justiça nos jornais e fodia amante, enquanto meus filhos se recuperavam do choque emocional, minha única saída foi ficar quieta, escondida. Como a calmaria que precede o bote, eu precisava esperar que a poeira baixasse. Vivi os meses seguintes de maneira modesta, pulando de pulgueiro em pulgueiro do centro de São Paulo, onde não exigiam nenhuma documentação para o aluguel. No início do ano, finalmente consegui uma kitnet no 11º andar do edifício Copan, ícone de geometria sinuosa de São Paulo, com mais de 5.000 moradores. Só no meu bloco eram 448 kitnetes, o lugar perfeito para passar despercebida. Ali, conviviam em misteriosa harmonia ricos descolados em apartamentos de luxo e pobres em muquifos decadentes, comerciantes, professores, herdeiros milionários, aposentados e garotas de programa, em um mix de classes sociais com direito até a igreja evangélica. De certo modo, eu me sentia em casa naquela Torre de Babel. No fim do mês, convidei Gregório para um encontro. Desde meu golpe de mestra, eu vinha mantendo contato com ele através de celulares descartáveis, mas havia chegado a hora de cumprir o prometido. Vestindo saia florida, camisa branca e um mocassim bege, além das minhas inseparáveis pulseiras, a única mania que não consegui perder, eu esperava com os cotovelos apoiados no batente da janela, enquanto bebericava um café morno.
Observava os arranha-céus, as pessoas do tamanho de formiguinhas lá embaixo, a poluição no ar que me lembrava do conforto de viver em uma cidade grande, acordada 24 horas por dia. Como a porta estava encostada, Gregório entrou na sala sem bater, perscrutando o ambiente com os olhos assustados. Virei-me, tomando mais um gole do café. Ele se espantou por me ver tão diferente, mas ele também estava bastante mudado, essa era a verdade. Tinha perdido o ar jovial, o porte de príncipe. Sua aparência havia se tornado escamosa, com bolsões de pele sob os olhos e os lábios crispados em sinal de desagrado. Seus últimos meses não tinham sido fáceis. A ameaça constante de ter o vídeo dele divulgado na internet transando com uma mulher morta era uma sombra que eu tinha feito questão de alimentar. Era minha lenta tortura em memória de Marta Campos. Então foi aqui que você se enfiou, ele disse, com desprezo. Amanhã já tô em outro lugar. Vivo mudando. Medo que eu conte pra alguém do seu cafofo? Talvez. Ter medo é importante, Gregório. Aceita café? Ele sorriu, tenso. Já caí na sua conversa uma vez. Não vou cair de novo. Cadê o meu vídeo? Se ele não queria papo, eu também não insistiria. Estendi para ele o aparelho de celular. Tá tudo aí. Juro que não guardei nenhuma cópia. Seu atestado de óbito, ele disse, me entregando a contrapartida. Verônica Torres está oficialmente morta. A sua vida devia estar mesmo uma merda para você preferir isso aqui a ficar com a sua família. Dei de ombros. Eu me matei, mas me matei de maneira inteligente. Pensei em falar. Minha nova história estava só começando e, em poucos meses, eu tinha aprendido muitas coisas. A verdadeira vantagem de ser invisível não é minimizar os danos, mas jogar o jogo da vida com as próprias regras. Então é isso, ele falou, afastando-se de mim. Até nunca mais. Aproximei-me para fechar a porta e, do cabideiro preso a ela, retirei o lenço mágico que eu havia estrategicamente guardado, embebido em clorofórmio. Antes que Gregório passasse pelo vão, eu surpreendi com um sedativo. Na mesma hora, seu corpo perdeu sustentação. Ele soltou o celular e vacilou. Segurando pelo cinto da calça jeans, consegui empurrá-lo contra a parede, o tecido encharcado ainda sobre o nariz dele. Gregório se manteve de pé, mesmo bambo e atordoado, a consciência se esvaindo, enquanto eu levava com dificuldade até a janela aberta da kitnet, com os Quiline de São Paulo diante de mim. Seu corpo molenga se projetou para fora, por cima do parapeito. Uma brisa fria batia contra o meu rosto, me incitando a continuar. Como um espantalho, ele só precisava de um empurrãozinho. Pena que estivesse desacordado. Queria tanto vê-lo implorando para viver. Sem perder tempo, girei suas pernas no ar e a gravidade fez o resto do serviço. Nem olhei para fora. Fechei a janela e alisei minha saia, agora um pouco amarrotada. Saí pela porta da kitnet para nunca mais voltar. Desci as escadas e rampas sem pressa, mantendo a cabeça baixa para evitar qualquer câmera de segurança. Quando cheguei à entrada, Afonso, o prefeito do Copan, estava verificando a correspondência. Bom dia, falei. Bom dia, Janete. Segui pela Avenida Ipiranga com um sorriso discreto, como se nada daquilo me dissesse respeito. Eu me sentia plena, com a serenidade de quem descobriu a própria vocação. Brandão com a caixa na cabeça, Gregório despencando de 11 andares. Comigo em ação, sem dúvida, o mundo seria um lugar melhor. Eu tinha nascido para matar, e não pararia tão cedo. Muito obrigado por ouvir mais um audiolivro aqui nos Sussurros do Imaginário. Se você gostou dessa jornada literária, não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. Queremos saber o que você achou. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando histórias fascinantes e descobrindo novos mundos ao nosso lado. Sussurros do Imaginário, a sua melhor companhia para viagens literárias. Até a próxima aventura!